Que o Brasil foi pioneiro em popularizar o videocast, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente entendeu rapidinho como ter papos informais, mas ao mesmo tempo profundos, e que fazem perguntas que nem sempre se tem tempo ou disposição para serem feitas pela grande mídia. E ainda tem muito espaço para inovação, viu? Mas quando a gente fala do podcast raiz, que é aquele só em áudio, né? Achar a própria voz remete a um grupo de camadas de significado que talvez não sejam tão óbvias. Tem o mais direto, que é como se achar como host e que tipo de conexão vai ser estabelecida com o ouvinte, mas no podcast a voz é tudo. É ela que vai determinar se você vai se conectar ou não com quem está ouvindo. Voz é a forma como se escolhe contar uma história. Ela é precisa, direta e analítica? Ela é no tom de uma fofoca? Ela usa o tom de humor para falar muito sério? Ou então ela é emocional, para falar de coisas que nem sempre a gente tem coragem de dizer? Escolher o que contar, como contar e, mais importante, como ser cada vez mais autoral, de um jeito que faça sentido para quem é brasileiro, é uma arte bem mais complexa do que parece. Eu sou Fábio Silveira e esse é o Fala Vega. E antes de chamar nossos convidados, quem tá acompanhando a gente e curtindo, não deixa de seguir o Fala Vega no Spotify e dar 5 estrelas por lá, hein? E claro, não deixem de seguir na sua plataforma favorita de podcast. E se eu fosse você, eu ficava até o final, porque no segundo bloco teremos uma baita entrevista que o Marco Scherab vai fazer comigo com a Gal Barradas, uma das referências brasileiras em publicidade. E no primeiro bloco temos 2 convidados queridos. O primeiro é uma das referências em podcast narrativo no Brasil. Ele é cofundador da Trovão, produtora por trás dos hits Alexandre e Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, mas também é jornalista com passagens pela Folha de São Paulo, Nexo Jornal e Estadão, onde foi inclusive crítico de gastronomia, hein? Tem esse easter egg aí. Seja muito bem-vindo, José Aurenstein. Obrigado, Fábio. E diretamente de Salvador, na Bahia, ele é uma das vozes mais divertidas da podosfera brasileira, com os sucessos This is Brasil e Só no Brasil, e também já foi gerente de conteúdo e editor-chefe do Jovem Nerd, além de ser escritor e roteirista. Pedro Duarte, que alegria ter você aqui. Já fui também adestrador de cães. Fica aí outro easter egg para vocês. Muito obrigado pelo convite. Vamos nessa. Eu queria começar perguntando para vocês, né? Quando a gente fala em criar a voz para a podosfera, a gente está falando basicamente em um grupo de escolhas estéticas, criativas e narrativas que são nada óbvias, né? A gente pensa que a voz é como você fala, o sotaque, mas é muito mais profundo do que isso. E aí eu queria começar perguntando para vocês assim, quando vocês começaram a curtir podcasts, quando vocês perceberam que tinha um gap entre o que vocês imaginavam que vocês fariam como criadores, né? E falando pro Zé, né? Porque o Zé já apresentou podcast, que é o Turma com essa do Nexo Jornal, né? E tem sempre um gap entre o que a gente acredita, como a gente soa, né? E como a gente escuta as nossas referências e como a gente vai fazer. Como foi para vocês esse processo de tentar entender como vocês queriam soar, né? E onde vocês estavam no início e para onde vocês chegaram depois? Bom, eu tenho uma memória, eu não sei localizar exatamente assim, em que momento, mas eu tenho essa memória do momento em que eu comecei a ouvir minha voz enquanto eu lia. Né, você falou, o Durma com Essa foi esse podcast que a gente criou lá no Nexo, foi um dos primeiros podcasts de notícia diários, era curtinho. E vespertino, que era maravilhoso. Vespertino. No Brasil, claro, né? Já tinha algumas iniciativas fora do Brasil. E uma loucura, a gente fazia ao longo do dia, enquanto fazia outras 1000 coisas, né? Como todo mundo que fez podcast no começo, não se vivia de podcast. Hoje ainda mais ou menos. Até hoje não. Mas, pô, posso dizer que eu vivo de podcast. Você hoje. vive, isso é verdade. Mas, enfim, fazia essas 1000 coisas e a gente fazia o roteiro, né? Tinha essa premissa de que era tudo roteirizado necessariamente, para a gente não cometer erros também, porque, enfim, se alinhava muito à proposta do Nexo, de um jornalismo preciso e explicativo. E a gente fazia aquele roteiro, ia para o estúdio improvisado ali gravar. E no começo era muito essa coisa de ler e a voz dura, e você fica tentando emular um pouco aqueles que já tinham alguns podcasts americanos que fluem muito bem, aquela tradição do rádio de fazer mesmo hard news, mas com um jeitinho fluido, né, de falar, uma cadência boa de se ouvir, e não saía.
saía mais duro e tal. Mas aí é prática. Eu acho que a voz, para resumir assim, a sua voz você encontra na prática. E também essa foi, né, é uma coisa que a gente fala muito, já há muito tempo, que o podcast dá voz para todo mundo. Saiu aquela ideia do locutor de rádio, né, da pessoa com vozeirão e um jeito impostado de falar, pensando muito em jornalismo também, né? E entra todo tipo de voz, de sotaque, de cacoete, porque a graça é você sentir que tem uma pessoa te contando uma história do outro lado. Então, a gente sempre pensou muito nisso, mesmo num texto mais formal, de tentar dar um jeito, né, um formal jornalístico, tentar fazer um jeito de que você está contando uma história para um amigo, ou às vezes para uma tia, né? Tinha essa coisa de criar essa referência. Estou traduzindo um conteúdo que às vezes é difícil de uma forma acessível, que na verdade é um fundamento do jornalismo bem feito. E aí você começa a praticar e uma hora você encontra. E aí volto ao começo da minha resposta. Teve algum momento ali, pela prática, que enquanto eu lia com o fone aqui, né, e gravando, eu já conseguia me escutar. Eu acho que é algo que eu já ouvi também de narradores, né, locutores, né? Você falou do Marcelo Mesquita e do Pico dos Marins também, foi um cara que no começo sofreu muito e depois você estava no começo desse processo, né? Foi encontrando a voz dele. E isso eu vejo com todos os podcasts que a gente faz, né? Muitas vezes a gente pega pessoas que vão fazer pela primeira vez, narradores que vêm de outras áreas, às vezes até atores e atrizes que você acha que vão ser super experimentados ali no trabalho com a voz e não consegue. É prática, e aí você começa a se ouvir. Eu sinto muito isso, principalmente nesse roteirizado, mas não só. Eu acho que a coisa de enquanto você falar, já ouvir sua voz e modular isso para conseguir chegar onde lá, você né? quer. É engraçado porque a gente está acostumado a ver a nossa foto, nosso vídeo, mas prestar atenção na nossa voz é uma coisa que ninguém faz corriqueiramente na vida, né? E Pedro, você passou exatamente por isso, né? Porque você tem o This is Brasil, que tem um pouquinho de roteiro, mas não é tanto roteiro assim, né? E você foi para algo muito roteirizado, que é o Só no Brasil. Então, como é que foi para você essas etapas de achando a sua voz? Eu acho que tem... Eu acho que acho que eu cresci achando a minha voz, porque eu faço podcast desde 2012, né? Eu fiz um podcast chamado Bacanudo e ele dava super certo na época e virou um festival e várias outras coisas que eu fazia a partir daquela audiência ali. Depois eu escrevi um artigo sobre os sotaques no podcast, que era super legal. Foi a primeira mídia, porque assim, eu trabalhei em rádio, né? E lá a gente era ensinado a neutralizar o sotaque. E quando eu escutava podcast, eu via o pessoal daqui falando macho, égua, né, de Fortaleza e tal. E eu daqui de Salvador, digo, pô, posso falar minha gíria também? E aí, em 2013, eu vendi uma pauta, assim, super interessante, que eu nem sei como foi que eu consegui, que era o Brasil, o país do podcast. E aí eu falava 2013, dos números, né? do O ano do podcast. podcast já foi em 2013. Olha só. Já foi, quando o nosso sonho era ela ter um headset LX3000, que era uma coisa que hoje em dia é equivalente àquele microfone do Windows, né? E aí eu acho que eu fui crescendo enquanto a mídia se desenvolvia e criando muita coisa. Mas o This is Brasil especificamente, que é um podcast que tem um roteiro que é só um esqueleto, né? E aí fica ali muito solto para as reações e as coisas que estão acontecendo com base no que a gente escuta. Ele tem... Acho que a minha voz ali foi entender que a mensagem às vezes chega para a pessoa e a pessoa interpreta de outra forma. E isso no podcast tem mais força do que no texto escrito. Não sei se faz sentido para vocês, assim, porque por mais que tenha entonação, tem um monte de coisa, às vezes você está falando uma coisa, uma brincadeira, mas a pessoa se dói de outro lado de alguma outra forma. Ou às vezes você está falando sério, e aí no outro dia você recebe uma mensagem que você mudou a vida de alguém, e aí eu fico, não, mas vai num profissional, porque eu só sou o cara que do This is Brasil, então é muito estranho. Aí no Só no Brasil já tem roteirista, checagem, não sei o quê, e acho que ali o desafio foi a nossa equipe entender a voz de cada um e manter aquela voz que eu já tinha encontrado, sabe? E
e sair um pouco do roteiro às vezes, entender às vezes que vinha uma referência do roteirista que era de São Paulo, que não fazia sentido nenhum para mim, então não, vou falar disso não, vou falar daqui de Salvador, de alguma coisa e tal, e eu acho que é isso, assim, são 2 programas engraçados, no sentido de ter Brasil no meio, né? Eu sou meio o dono da brasilidade agora aí, o pessoal fica falando aqui, meus amigos, tudo só é Brasil, a culpa não é minha, não é culpa que acontece. Aí eu acho que a grande questão, assim, se for para resumir, é que a gente aprende que, acima de tudo, é um programa, e as pessoas estão escutando, esperando algumas coisas de você a partir do momento que te acompanham, e você não controla como aquilo vai chegar nas pessoas, por mais acessível que você queira ser, por mais didático, ou sei lá o que. Então, sempre vai ter alguém que tira, sei lá, alguma lição que não devia, ou coisas positivas também, não tem nada de errado. E é isso, acho que Sabe uma coisa doida, eu sigo Pedro, aprendendo. que eu tava pensando aqui? Você como comediante de stand-up, né? Você tem a coisa da comédia do punchline, já ter uma resposta ou não da audiência. No podcast você não tem isso. Como é que você consegue entender se uma piada que você fez, se é uma coisa que ecoou de verdade ou não, assim? Eu faço stand-up, vai fazer acho que uns 3 anos ainda. Podcast eu faço desde que, sei lá, eu era quase início da juventude. Meu tipo de humor era o tipo de humor para o podcast. E eu escrevi livros engraçados com aquele tipo de humor que eu tinha aprendido. Quando eu fui pro stand-up, foi terrível. Não funcionava no palco. E o feedback ao vivo, ele é devastador. Você sai de casa, do palco triste, né? Eu acho que melhorou muito a capacidade de eu entender que isso vai ser engraçado, mas eu dependo muito, né, respondendo assim de fato, eu dependo muito de quem tá comigo também. Entender aquela persona, entender que você tem que rir daquela rabugice, daquele sujeito ranzinza em algum momento, porque senão vai ficar só um cara reclamando, entendeu? E o cara vai falar para mim alguma coisa que eu vou duvidar e a gente vai criar uma dinâmica diferente. Ali seja o que Deus quiser, o podcast. O stand-up, ele é cruel até, se você não conseguir. Mas hoje eu acho que eu tô no meu prime aí, como dizem os jogadores de futebol, porque eu tô bem legal com o stand-up, muito feliz com o podcast. Então acho que eu consigo entender a todo momento o que é que tá rolando, assim. Mas eu amo podcast, assim, a minha casa. Onde você faz a tentativa e erro sem o julgamento da plateia imediato. Pô, total. Mas ele vem, muito né? melhor, viu? Ele vem. Não, eu digo assim, né? Você tem a interação, porque o podcast é obviamente digital desde o começo e isso vem, né? Pelos comentários de redes sociais. O feedback não é imediato, mas ele chega nos números também e tal. Isso... pensando agora, né, como jornalista, antes a gente, né, a passagem do texto, quando você fazia texto e recebia também no jornal, era uma coisa muito distante, né? O leitor mandava cartas à redação e era uma coisa estava muito fora. Depois com o digital começa a ficar mais perto, caixa de comentários, e eu acho que o podcast aproxima ainda mais. Então, esse feedback, essas respostas que você começa a receber, também vão moldando a sua voz. No sentido mais figurado, obviamente, né? A gente estava falando tem a voz, como que ela soa e como que aquele seu texto vai encaixando no jeito que você fala, e tem a voz mais figurada de assim, como você se coloca nesse universo. E a resposta que vem nas redes, né? E agora cada vez mais com as ferramentas propiciando uma interação, uma interatividade maior, isso com certeza afeta o jeito que você se coloca. Assim, não, né? Com certeza. Você consegue, inclusive, por números, ver o momento que você perdeu a retenção Exato, no episódio, exato. né? Que caiu, que piada caiu mal. Aqui eu falei uma besteira. Eu queria falar uma coisa para vocês sobre feedback que eu acho muito legal. Eu acho que não existe uma mídia, porque a gente, né, tá conversando diretamente com as pessoas, isso tudo já foi abordado nesse programa e tudo, mas é aquela coisa, a gente se torna amigo e é um amigo meio, né, enfim, mas não existe assim um ódio tão amoroso
quanto o ódio de você, assim, do podcaster. Tem uma pessoa que me segue há anos, ele cita todos os projetos que eu fiz parte, mas ele me odeia em todos os projetos. Esse cara é terrível. Eu não gosto desse cara do Jovem Nerd, eu não gosto da época que ele fazia o Bacanudo. Eu falei, caramba, você tá comigo há 12 anos, cara. Que bom. Mas ele tá ali me amando odiar. Eu não sei quem é a pessoa, mas ele tá em todas as redes. Ele foi bloqueado, obviamente, em várias coisas. Ele foi no comentário do Spotify, que ele ainda não estava bloqueado, para poder dizer que me odiava também lá. Tipo, esse cara, que loucura isso. Então eu acho que a gente desperta esses sentimentos de uma forma, sei lá, é esquisito, né? Mas é uma eu acho relação que só de proximidade passional, digamos assim. Eu acho. E que não é assim, não é desprezível o fato de que o som é físico, você vibra dentro da cabeça da pessoa. É uma relação. Quando a gente fala da intimidade, do podcast, do áudio, é porque é isso, né? É uma relação, você entra no ouvido da pessoa e eu acho que a capacidade do áudio é de fato de ficar na cabeça da pessoa é maior, né? Todo mundo que ouve tem seus... E tem muito essa coisa, né, de um podcast que você ouviu num determinado lugar. Para mim acontece numa estrada, eu ouvi, e sempre que eu passo, me volta a memória daquele lugar. Que é uma coisa comum. Então, né, a intimidade do áudio tem muito disso, assim, e aí permite um maluco achar que pode entrar na sua vida, assim, e te stalkear desse jeito, né? Tô falando das coisas negativas, mas, pô, a gente já ganhou bolo de aniversário temático, que foi entregue em casa, já teve festas e festas a nível com nossas fotos e frases e tal, isso no This Brasil, né? Tem presente que chega, eu falei em programa, eu não gosto dessa cerveja, aí o cara, você vai experimentar de novo, e aí chegava num show, levava uma cerveja porque me ouviu falar mal no podcast, sabe? Então, tipo assim, tem coisa muito positiva, fiz muitos amigos também, não é só... eu só quis dizer que tem essa relação de paixão que é fortíssima. Com certeza. Mas dentro do seu recorte, Pedro, tem uma questão que é muito pessoal, né, seu? Você tem uma voz muito característica e a forma como até no próprio Sol no Brasil, como você conta, como faz piada, vai ser sempre muito sua. Quando a gente vem para o podcast narrativo, né, que vai ser um true crime ou fazer uma grande investigação, ali eu sinto que toda vez que eu entro num projeto desse, eu falo, tem um ajuste fino que é o quanto o narrador compartilha, o quanto ele não compartilha, qual é o momento em que ele, me escapou o melhor termo, mas que ele quebra a quarta parede para falar uma coisa assim, ou não, né? Em que momento isso encaixa ali. E isso eu acho que a gente talvez no Brasil tenha muito pudor ainda em trabalhar isso, porque tem toda uma escola, tradição, principalmente americana, né? Daquele narrador de voz grave que vai ser, né, aveludado, mas ao mesmo tempo muito incisivo e muito, né, correto na forma como ele está explorando esse tema. Enquanto pra gente, a gente está buscando, na verdade, qual é a melhor forma de se contar uma grande história, ou em último caso, até qual é a melhor forma de se contar uma fofoca inacreditável, né, no final dos contos. Como é hoje para vocês esse afinamento e esse achar de voz que é, para mim, até hoje, uma ciência zero exata? Eu acho que não é uma ciência, eu acho que é é prática. De novo, assim, é um pouco... É fazer até dar certo, né? Mesmo quem já é muito experiente, eu acho que à medida que você vai fazendo, você vai entendendo a melhor forma de se colocar. Agora, é fato que para o podcast narrativo, desse tipo de, mesmo um mais investigativo, ou mesmo um de fofoca, o apresentador, a apresentadora é um personagem, né? Então, é muito importante que a pessoa se coloque, que abra um pouco da sua vida, um pouco da sua percepção, né, sobre aquilo que ele está contando. O grande marco, né, do podcast narrativo, Serial, foi muito encantador por isso, né? Era uma jornalista que abria o processo dela de apuração, de reportagem, de investigação do crime que ela resolve ir atrás. E, assim, para mim também, o que ficou mais, já foi quando? 2014, já faz 11 anos, né? Até hoje ficou para mim aqueles momentos em que ela se questionava, mas será que eu devo acreditar no que o Adnan está me contando ou não?
e nas pessoas que ela entrevistava e tal. Isso é muito fascinante, isso você não conseguia fazer num texto. Você não, mesmo num documentário tem, né, já há algum tempo, audiovisual, né, de colocar um pouco mais a figura do documentarista, mas não nesse grau de intimidade, de realmente você conhecer um pouco a personalidade de quem está te contando a história. Então, é muito fascinante isso, e é fundamental que isso aconteça. Agora, realmente, existe um tom americano que já foi muito ensaiado lá na rádio pública deles e tudo mais, mas, assim, eu acho que é uma questão de fazer. Já temos muitos exemplos, funciona, o né? Chico Felitti já está fazendo isso super bem do jeito dele, o Marcelo Mesquita, o pessoal na Rádio Novo, enfim, exemplos mil, vou esquecer alguém, mas... Sim. Né? E eu acho que isso tem, enfim, como uma pessoa que teve que trabalhar de acordo com um determinado momento da vida, de acordo com essa regrinha, né, da narração um pouco mais impessoal, eu nunca deixei de acreditar e hoje acredito muito mais porque assim, uma das coisas que a gente discutiu nos episódios anteriores foi podcast narrativo investigativo parte basicamente uma obsessão de quem está investigando, né? É tudo um bando de obcecado por uma história, por um tema, mas porque aquela história, aquele tema, na verdade, calou fundo a alguma questão que a pessoa tem. Então, no final das contas, a coisa mais legal do mundo é alguém chegar para você empolgado e contar, você não sabe o que eu descobri. E ela tá empolgada porque ela se conecta com aquela história de alguma forma. Então, para mim, tem um ciclo que sempre fecha, que é achar a voz igual a como eu me conecto com essa história, né? Como isso, né, tá ali representado de um jeito ou de outro. Que dá legitimidade, né? Por que eu vou ouvir o Fábio contando essa história? Ele precisa me mostrar que aquilo afetou ele de algum jeito. Que é esse princípio de você chegar numa roda de amigos e falar, você não sabe o que eu descobri, o que eu... E quando alguém fala essa frase, automaticamente todo mundo já vai parar e prestar atenção. O que é diferente de quando você tá cansado ou tá lá bebendo, descansando, alguém fala, conta lá aquela história. Você não conta com a mesma vontade quando você chega e fala, pô, preciso contar uma história pra vocês, né? Cara, não só no Brasil, os fatos que a gente narra são tão inacreditáveis que não tem como não reagir, não tem como se colocar, entendeu? Tem horas que a gente tá contando, tem um quinto plot twist, assim, da mesma história. E você não imagina ainda que ele tava de sunga. Isso, sabe como é que é? Vai piorando vamos dizer assim, a situação. Então, eu me permito rir bastante das piadas de Vitor e qualquer intervenção que a gente faz, e brincar com o roteiro demais. Aí quando a gente grava, que às vezes a gente alonga, aí alguém fala, pô, vai dar muito trabalho para editar aí, hein? A gente combinou 1 hora, vocês estão falando 1h30. Aí eu percebo que eu exagerei. Basicamente, meu trabalho tem sido assim, porque eu acho que é melhor a gente cortar nas loucuras que a gente inventa, assim, do que ficar tão preso ao roteiro. Assim, acho que as pessoas se identificam mais quando a gente se abre, né? E eu me espanto com as próprias histórias, eu me deixo espantar, mesmo tendo lido o roteiro antes. E até extrapolando, né? E até extrapolando, que nem a gente tem na literatura o realismo mágico, né? No podcast a gente tem um realismo inacreditável, que é uma estética muito brasileira, que é assim, a mesma coisa, a lógica do meme, né? Um cachorro puxando um cavalo com um galo montado entra no posto de gasolina. É a mesma, a mesma estética que aparece aqui no Brasil, do que é impossível. Eu, sinceramente, não conheço essa estética em nenhum outro lugar do mundo na podosfera, né? Que é exatamente o que você faz muito também, o Pedro, como apresentador, tanto no This is Brasil quanto no Só no Brasil. A gente tem uma história muito legal, assim, eu vou rapidão, mas o Robin Hood de Três Rios, né? Que era um cara que roubava para dar para os pobres, vamos dizer assim, para a população. E ele começa como um cara normal, depois ele tem vários, assim, um cara normal, né? Um cara normal que só anda de sunga besuntado e consegue atravessar rios absurdos a nado. E aí quando você pensa que ele roubou algo para a população, na verdade ele roubou uma vaca. E aí quando você acha que não tá o suficiente, que ele foi preso, ele aí consegue 2 namoradas ao mesmo tempo. Como? Ninguém sabe, sabe? E aí ele foge da prisão simplesmente porque todo mundo gosta dele, tem faixas na cidade quando ele volta. E a história ela vai indo, que se você termina a história, você não sabe nem o que você contou. Tipo, não é possível que essa história é real.
Por favor, pessoal de Três Rios, pessoal que conhece aí, o que aconteceu? E aí sempre aparece alguém para contar, graças a Deus, senão a gente não dorme também. Acho que o Brasil é isso. É muito bom porque as histórias permitem esses espantos sem a gente precisar roteirizar o espanto, entendeu? Então, é isso. Só os fatos mais absurdos são verdade. Exato. Mas isso dentro dessa lógica. E dentro da lógica do narrativo, né, quando a gente vai principalmente pro lado do true crime, existe também na questão da voz, entender que muito do que a gente se conecta com aquela história na hora de contar aquela história, não é necessariamente o que vai fazer com que aquela história tenha a verdadeira expressão dela, né, em muitos casos. Então, às vezes você pode achar que um elemento dessa história é o elemento mais marcante, mas ao mesmo tempo é uma vítima, tem uma família, né, tem tudo isso, tem um certo pesar nessa construção, né. Como a gente faz no Brasil para que para vocês, né, que essas narrativas, por exemplo, quando você vai fazer uma investigação política como o Alexandre, como você vai contar uma história trágica como o Pico dos Marins, ela não pese demais. A gente acha esses pontos, né, que são tão característicos da gente mas vai ficar tudo bem, tá? Eu acho que, não sei se é algo que tá na primeira ordem de preocupações quando a gente está fazendo ali, né? No fim é sempre entender muito bem qual a história que você vai contar, o recorte, né? E claro, tem também, às vezes não é necessariamente o que é pesado, mas às vezes o áudio, você tem que pegar na mão o ouvinte. E às vezes, por exemplo, numa investigação política, tem uma série de contextos que você, a princípio, acha que são importantes de explicar para conseguir trazer o ouvinte para perto. E aí você vai, grava e depois você vê que aquilo está sobrando, sabe? Que o que importa é a ação da cena que você vai descrever e deixa as conclusões para o ouvinte. Então, eu acho que às vezes tem um peso que é um peso morto no roteiro, no texto, que é essa contextualização excessiva, ou mesmo uma sociologização, sabe? De você querer explicar e ficar muito cabeça e tentar fazer conexões com outras histórias e abrir portas que você percebe que é gordura, que tá a mais ali, assim, sabe? E eu acho que isso aparece no Pico dos Marins e tal, também nessas grandes histórias, de você ter uma linha de ação muito clara. Sim. Porque eu acho que as pessoas se conectam muito com a ação, assim. Tem uma fala do Ira Glass sobre Ira Glass, o cara que fez o grande programa de rádio, que hoje é podcast também, que é o This American Life, lá dos Estados Unidos, da Rádio Pública Americana. E ele, muito fascinado, o que faz uma pessoa continuar ouvindo uma história? E ele pega um conceito que ele aprendeu na faculdade, como aluno de letras, de filologia, uma coisa bem cabeça, assim, Roland Barthes, não sei o quê. Mas resumindo, o que mantém a atenção é a ação. E aí aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e aconteceu aquilo. Pode ser a descrição mais banal de uma cena. Então um homem entra numa casa, a casa está escura, ele resolve abrir a porta e subir as escadas. E lá a escada vai subindo degrau a degrau, e quando ele abre a porta, ele sabe? Aí você já quer ouvir o que vem a seguir. Eu acho que isso é que é o fundamental para conectar, é a ação. E também uma armadilha comum, né, que é o podcast tese, né? Em que você cria uma cena, aí você tá lá imerso naquilo, de repente você criou aquilo lá porque na verdade você tem uma tese e aí vai debater aquela tese, né? Assim, pode funcionar também, mas não necessariamente é o podcast que vai engajar mais as pessoas, porque parece meio que você tá guiando demais a história para um lado que não é necessariamente, né? Às vezes a tese vai funcionar melhor num bate-papo. Exato, eu acho que é isso. Podcast narrativo com tese não funciona. Eu não diria que às vezes funciona, acho que não funciona. Mas para isso temos os mesas redondas, vamos debater, vamos pegar um assunto e destrinchar com análise, e acho que é super legal e super funciona. Mas para esses narrativos de contar uma história com começo, meio e fim, temporada limitada,
sempre tende a fracassar, eu acho, né? Quando você Sim. vem com uma... quero falar sobre a violência no Brasil, quero falar, né, um grande tema, Uhum, quero falar sobre o aborto, quero falar... Não, uhum. vamos, né, pegar uma boa história e contar ela... Ou até pode ser episódico, né? Isso não significa que não precisa ser episódico. Existe um podcast que eu adoro, da agora, infelizmente, falecida Pineapple Street Studios, que é Essa o... semana, outro dia que faleceu, recentemente, né? Eu soube. uma referência no mundo de podcast narrativo. Foi fechada, mas o The 912, né? Que são histórias do que aconteceu no dia seguinte ao Sim. 11 de setembro. É. E aí cada história é mais uma inacreditável que a Muito outra, né? E pode ser episódico, porque você começa, você se depara com um acontecimento que muda certos paradigmas da história no mundo, né? E aí você pergunta, tá, mas e no dia seguinte? O que aconteceu né, com a vida dessas pessoas? E a primeira história é maravilhosa, que é a história de um cara que desaparece, perde a memória, e ele vive uma outra vida e a família acha ele depois porque ele teve um trauma durante o 11 de setembro e ele simplesmente achou que era outra pessoa, foi viver outra vida. Tem né? um cara no reality show, né, que tá num barco na Austrália. Esse é maravilhoso, que todo mundo não acredita, né, que aconteceu. E tem o do jornal, o The Onion, aquele humorístico que é muito bom, que eles têm que, enfim, depois tem que ouvir. E aí tem, enfim, histórias lá, né, que são assim, não significa que você possa ser episódico, mas aí você não precisa necessariamente ter uma tese, né? Às vezes eu acho que o espanto, ele é mais potente do que a explicação, né? No final das contas. Sabe o que eu acho do narrativo em geral? Acho que às vezes tem que tomar cuidado na pós, vamos chamar assim. Porque ele tava falando, não, você subiu a escada, degrau, e às vezes o cara quer botar o som de degrau a degrau, literalmente. E aí você vai abrir a porta vai fazer... Não é toda porta que faz... sabe? E aí no final fica meio cafona. Alguns, eu não sei se eu acho que eu tenho que ter um certo minimalismo nos sons, assim, porque às vezes a mensagem, né, e o texto, vamos dizer assim, o cru do negócio, se perde talvez no exagero. Não sei o que vocês acham, assim. Eu senti isso recentemente escutando um muito popular, assim, que eu adoraria ter escutado mais, sem ficar, pô, pra que isso? Isso é muito barulho, muito, sabe? E enfim, jogando pra vocês, são mais experientes que eu aí nessa. Eu concordo 100%, né? Não pode ser ilustrativo, né? Tem que ser uma camada a mais que acrescenta e tal. Mas é super difícil fazer isso. É difícil. Acertar esse tom... E eu acho que tem um outro elemento nisso aí, que é você tá, na verdade, falando de um universo gramático ali, das pessoas que elas estão entendendo como aquela gramática funciona. Vou pegar um exemplo prático. Muita gente elogia e muita gente critica o uso insistente do apito no Pico dos Marins. Né? Eu sou do time que sempre gostei muito, porque aquilo ali era assustador e aos poucos vai se tornando um eco do que tá ali, tinha uma outra camada. Mas se você se relaciona com esse conteúdo de uma forma mais imediata, mais literal, talvez se soe como, caramba, mas por que tanta repetição, né? Então eu acho que um desafio muito grande para todos nós, que é, tá, mas a gente ainda tá construindo essa gramática. O quanto é cabeçudo demais e o quanto é literal demais, entende? Total. De novo, é prática, é fazer até acertar, né? Às vezes, quando você tem esse luxo, digamos assim, de ter tempo de fazer várias versões, sempre vai melhorar. E o caso das más produções, geralmente é porque não tem tempo de ficar fazendo muita versão. É verdade. Esses exemplos gringos ótimos, os caras fazem 20 versões de um só episódio, mesmo nesses semanais, né? Então, é tempo até acertar. Tem um lance de mão de obra mesmo, de pessoas que estão acostumadas a fazer isso e vão achar sua voz, digamos, como sonorizadores, editores de som. Que começam a trabalhar antes de você gravar a primeira narração. Eles já criaram toda a palheta sonora do que é até você chegar ali. E tem a trilha sonora também, né? Tem os efeitos, a escadinha, que é desnecessária muitas vezes, e tem também o sobe e desce som, né? Assim, de trilha. É importante também dosar muito bem, assim. Também não existe uma fórmula pronta, acho que tem que ser sempre minimalista. Depende da história que você está contando, né? Sim.
no Picos dos Marins era uma questão, né, com o Marcelo, com você, vamos botar mais, menos trilha e tal. Tem gente que acha que tem demais, não só o apito, mas tem música demais, que induz um pouco o clima. Mas eu acho que é prática, você achar esse fino ajuste. No fim, vira um negócio muito artesanal, caro, dispendioso, e por isso que a Pineapple Street fechou. Infelizmente, mas ao mesmo tempo, eu acho que acho que tem duas nuances, né? A nuance principal talvez seja, depende muito de qual é a sua escola. E não deu nem tempo de formar tantas escolas assim, né? Não. Mas você vai pro documentário, você tem o Cinema Verdade, que é aquela coisa do que tá na câmera, o que tá registrado e acabou. Não vou ilustrar com trilha. Um documentário por exemplo, de outro vertente, mas um documentário do Eduardo Coutinho, ele vai ser o que tá ali. Sim. Você não vai ter trilha sonora. Um documentário americano mainstream, ele vai ter trilha sonora pra caramba, perpassando toda a história. Então tem vertentes e formas de você ir construindo isso. O que eu acho que no momento que a gente vive no Brasil, a gente não pode se furtar de experimentar. Sim. E errar, experimentar e errar, né, até acertar isso. Não, naquela época que eu falei que o Brasil era o país do podcast, a grande diferença, há muito tempo já, né? Acho que a grande diferença, nossa característica, assim, diferente dos americanos e tal, é que a gente brincava com muito barulho. E tinha trilha sonora, tinha comics, não sei o quê, aí você botava uma corridinha que você tinha escutado no desenho animado, entendeu? Então a gente baixava aquelas coisas malucas lá na internet e usava tudo no programa. O programa era uma grande festa, né? Já você podia fazer de tudo e pode até hoje. Isso eu ia falar. Mas agora, quando eu falo do minimalismo assim, é só porque não é mais como era. Você usa qualquer música, qualquer trilha. Agora vocês têm os direitos corretos, né? Eu tô falando de época que era uma várzea mesmo. Você usava e pronto, entendeu? E aí você podia usar de tudo. Esse sobe-som, você pegava, botava, sei lá, Stevie Wonder e Michael Jackson e ninguém ligava. Você vai botar hoje, seu podcast não vai pro ar também. A não sei se licencie, e deve ser assim, baratíssimo, né? Licenciar Michael Jackson e tal. Então, o que eu quis dar exemplo assim, eu sou a favor do minimalismo até para baixar a produção, e eu comecei a gostar muito dos gringos que são silenciosos, eu acho. Mas aí sou eu, Pedro, que tô cansado, eu acho, sabe? E aí eu gosto daquele negócio, a pessoa falando como se fosse, sabe aqueles aplicativos de meditação? Então, eu vou falar aqui com esse cara com calma, porque esse cara tá cansado, e aí vamos lá, respire. Mas eu acho que aqui a gente sempre foi brilhante no termos de brilho, de purpurino. O podcast brasileiro era bem barulhento, agora tá menos porque as coisas mudaram também, profissionalizou. Eu acho que tem um grau de autoralidade que eu sinto que muitas vezes ele é importante ser trazido mais, né? Você pensa só, existe algum outro podcast igual o Medo e Delírio em Brasília? Não existe. Aquilo ali é punk rock de edição de inserts, trilhas, não sei o quê, mas a narrativa ela é muito clara. Tudo que tá ali, esteticamente, ele é muito claro, né, do que ele tá se propondo a fazer. Então, não acho que tenha de mais ou de menos, eu acho que tem o porquê, né? E se o porquê encaixa, ele fica lindo. Eu também estava pensando nele enquanto o Pedro falava, né, que é um ótimo exemplo de um cara que, né, uma dupla que encontrou uma voz. E que é barulhenta, e que é cheio de memes, e que é aquilo ali, e tem um público para isso, né? É isso que você falou, tem que ter tem esse espaço de experimentar essas várias vertentes, assim. O Brasil é muito bom, né, de meme, do excesso, né, na cultura da internet, e isso transpõe muito bem, às vezes, né, se a pessoa consegue achar. Só que o espaço para experimentar e errar é difícil, porque a gente precisa pagar as contas no fim do mês e tá difícil essa parte, né? É fato. Agora, um último ponto que eu queria passar a gente vive hoje no Brasil, né, um momento um pouco mais delicado de investimentos e de poder fazer podcasts desse tipo mainstream. Isso me preocupa em certa medida muito pelo como a gente acha as novas grandes vozes autorais, né? Parece que o Pedro tá desde 2012 nessa labuta até, né, chegar no ponto que desse Brasil estourou, você pode fazer só no Brasil e todas as coisas aconteceram. O Zé, ele ainda trabalha como trovão com uma
variedade maior de talentos, assim. Uhum. Mas o que vocês costumam olhar para esses novos talentos, tentar achar onde eles estão exatamente? Vocês buscam proativamente de tempos em tempos? E o que vocês acham que falta, né, para além de investimento, se tem um programa, coisa desse tipo, que possa, de fato, permitir que esses novos talentos se desenvolvam? Quer falar, Pedro? Eu fico com medo de falar, porque às vezes eu falo um negócio e é muito pessoal. Aí fica parecendo, o cara não quer que nenhum podcast tenha trilha. E não era isso que eu quis dizer, entendeu? Acho que eu tava falando por mim, que é tipo assim, cara, vamos deixar sem trilha. Aham. Eu escuto de tudo, assim, e tento fugir só das indicações. Mas no final eu volto para o que talvez me acalme, né? Eu acho que podcast eu gosto muito de pessoas que estão contando suas histórias. Uhum. Acho que se a gente não, hoje como podcaster, vamos dizer assim, independente, né? Que a gente teve coisas no Globoplay, eu produzi para outras pessoas também, produzi para mim mesmo, eu mesmo apresentava e produzia e dirigia e tal. Agora, se a gente não... Eu enxergo assim, né? Tem que apostar um pouco na comunidade. Não tem outra forma de você fazer algo intencional para sua própria comunidade. No meu caso, né? Que já me sigo. E é difícil enxergar uma voz nova, porque às vezes ela tem que se calar antes mesmo de criar essa comunidade, sabe? No 5º episódio a pessoa desiste, vamos dizer assim, sabe? Uhum. E talvez é uma coisa meio pessimista, mas não pode desistir, até porque se você passa do 5º, sei lá, do 10º, 20º, você já entra numa categoria de percentual de que continua e que um dia vai ser sugerido ali pelos grandes streamings e tudo. Eu sinceramente não sei dizer sobre novas vozes, porque tenho visto muito investimento do pouco que sobrou, o investimento ainda em influenciadores de outras coisas que não convertem, que não são daquela mídia, às vezes que não sabem contar uma história, porque as histórias são contadas em 30 segundos, 1 minuto. Eu acho que, eu sempre falei isso, há muitos anos eu falo isso pro Fábio, inclusive o Desis Brasil, ele tinha uma audiência enorme, né? Na época da pandemia, por exemplo, e eu tinha, sei lá, 3 mil seguidores. Uhum. Hoje eu tenho 100 e tantos mil seguidores, eu acho que nada muda. Se eu lançar um podcast hoje e se ele não for abraçado por quem quer escutar podcast, não vai adiantar. E aí eu vejo que as marcas e quem pode encomendar um podcast, por exemplo, para poder, né? Não, vamos fazer aqui o podcast de uma marca de estética, sei lá, de maquiagem, não sei. E aí a pessoa vai no influenciador tal, porque tal tem isso aqui. Então, eu acho meio confuso o mercado para que dê espaço para novas vozes. Dá trabalho encontrar. E aí eu termino voltando para os velhos conhecidos que estão saindo do mercado, inclusive. Então tá uma transição danada aí, tá uma loucura. Não sei se eu consegui ser claro, gente. Desculpa aí o pessimismo. E pegando justamente desse gancho para Trovão, né? Tem um desafio, porque de um lado, se é um streaming, vai procurar um talento grande, do outro lado, se é uma marca, também vai procurar um talento grande. Uhum. Como ir construindo, né, essa chance para novas vozes surgirem? É um problemaço, né? Como o Pedro disse, você precisa da comunidade, mas você só demora para você construir uma comunidade. Até lá a pessoa desiste. Uhum. Mas as marcas e as plataformas que têm dinheiro para pôr na frente querem já uma comunidade pronta. Então, é sempre... Uhum. Muito obrigado, Zé, por traduzir as minhas maluquices aqui. Não, e é super desafiador, assim. Talvez, é muito aquela coisa que você falou já, né, no começo, pensando agora mais no narrativo, assim, mas também vale para as outras áreas, assim, né, para os outros formatos. É uma pessoa obcecada, que é tão maluca por aquele assunto, que vai resistir fazendo ele nas horas vagas, enquanto trabalha de outra coisa, e aí vai ter, para usar a palavra da moda, resiliência
para continuar fazendo por uns anos até chegar a formar seu público, né? E achar sua voz e ter de fato ou no caso de um narrativo, né? Uma coisa assim, uma obsessão por aquela história, e aí aquela história vai ser muito boa e vai ecoar, assim, né? O Mulher da Casa Abandonada, do Chico Felitti, é uma história, né? Acho que é o maior caso de audiência. É o nosso serial brasileiro. E eu me pergunto, e já perguntei pro Chico, e converso com você, com pessoas, nossa, por que fez tanto sucesso aquilo? E é o tipo da pauta que nenhuma plataforma pegaria antes. Nem o jornal daria uma matériazinha pequena ali. Antes ali você olha e fala, tá, legal, vai lá, Chico, faz a sua... E aí ele vai lá e faz, e consegue um acordo com a Folha e tal, mas aquilo estoura, né, assim, porque ele persiste naquela história, e aí essa é uma outra discussão, o que fez de fato e tal, mas eu acho que na base tem essa pessoa, esse jornalista, essa pessoa muito... obstinada em ir atrás de um personagem, de uma história, e aquilo ali tende depois a encontrar o seu público, mas é muito difícil, é um grande dilema encontrar essas vozes, né? Sim, somos 3 obcecados que sabem que podcast é maratona, não 100 metros rasos, né? Acho que esse é o mote central aí do final das contas. E, gente, eu acho que desculpa, eu acho que tem que ser apaixonado por comunicação acima de tudo, assim. Eu fiz um podcast de entrevista há muitos anos. Foi o primeiro programa que eu fiz. Aí eu ganhei até um prêmio de revelação no YouPix. Ganhei um tablet da Samsung. Vendi para usar o dinheiro da passagem que eu fui para receber o próprio prêmio no Rio de Janeiro. Que fique aí, eu posso falar hoje, né? Tem 13 anos, eu posso contar essa história. Pode. Mas, enfim, eu tinha um podcast de entrevistas que eram 20 perguntas que eu ousei fazer 20 perguntas para pessoas que, na época, ninguém sabia o que era podcast, assim. E tinham músicos que eu admirava, de gente famosa, editores, né? De quadrinhos e tal. E, cara, foi uma porrada, assim. Eu via da faculdade, eu achava que era o diálogo possível, assim, mas aí na hora que o cara falando, gente, você tem 2 horas me entrevistando aqui, menino? Chega, vamos embora, sabe? Tipo assim, eu deixei no ar, eu ia. E o que eu quero dizer é que se você põe no YouTube, em algum momento você pode até monetizar um pouco isso. E eu fazia aquilo sem nenhuma intenção de ganhar dinheiro. Eu queria conversar com aquelas pessoas e usei a plataforma. E também aprendi muito. Então, eu acho que tem que ter uma certa paixão pela mídia. Eu adoro não ter que ficar aparecendo. Quem tá acostumado a me ver aí vai ver que eu tô extremamente nervoso gravando aqui. O Fábio deve estar vendo minha voz tremendo várias vezes. Eu adoro, sei lá, fazer o programa assim. E se eu puder ser otimista pelo menos uma vez hoje, eu acho que você tem que, se for apaixonado, tentar. Porque é uma hora que você vai encontrar uma história que muita gente queria ouvir e ninguém queria dar oportunidade, assim, né? E aí nasce um grande fenômeno, e fenômeno não se explica. É uma grande história que eu acho também, assim. Então, talvez um podcast que tente explicar os fenômenos seja bacana a gente fazer um dia aí, porque já rola. Mas é isso, não pode desistir, não pode deixar para lá. O mercado sempre é, né? O mercado é aquela coisa, vamos dizer assim, o mercado está aí, desde que o mundo é mundo, e os apaixonados também estão. Então, uma hora a gente conquista o mercado também, e não sei se vive assim no iate, né? Um velho da lancha, a gente não sei mas a gente consegue pagar as contas. Acho que vai ser possível. Acho que vai, sim. Muito bom, gente. Bom, para finalizar, a gente sempre tem aqui uma recomendação. Então, queria pedir para vocês recomendarem um filme, série ou podcast pelos quais vocês tenham ficado obcecados recentemente. E por quê? A mim... Difícil. A minha obsessão, na verdade, é o Botafogo. Não saiu nenhum documentário, podcast ou filme sobre Botafogo. Tem alguns canais de youtubers botafoguenses que eu poderia recomendar que eu acompanho, mas vou deixar isso, já sabemos. Mas eu não entendi, você é paulista? Porque você Não, sou do Rio, cara. Você é do Rio? Mas eu vim com 7 anos pra cá. Por isso que o sotaque tá assim. Eu tô assim, uai. Mas fora
os youtubers botafoguenses, minha grande obsessão é difícil. Eu não sei se eu tô com alguma recente assim. De série, teve uma tem duas, que eu vi recente que eu amei, assim. Uma é A Nova Vida de Toby. Você viu essa série? Ainda não. Tá onde essa? Eu acho que não sei se é Paramount. Eu já não lembro, mas Eu não é olho. tão difícil. Uhum. Eu acho que em inglês é What's Wrong with the Fleischmans. É com o Jesse Eisenberg. Aham, sim. É muito boa essa série. Ganhou prêmio, Emmy, sei lá, ganhou esses prêmios aí. Um amigo meu que é roteirista que recomendou. É muito boa e falou muito pra mim, assim, um pai com crianças pequenas, e aí meio que numa certa, crise ali, 40 anos, pré-40 anos de idade, assim, e é feita por uma jornalista, o texto. Acho que era um livro que foi adaptado para uma série. Muito legal, muito boa. Muito bom. A Nova Vida de Toby. E nessa linha também gringa, assim, de humor, tem essa Rex, Ah, que é maravilhosa. muito boa, que eu tô adorando assistir. No começo, uma premissa muito americanoide, assim, que você fala, Sim. porra, uma roteirista de comédia, uma mulher de stand-up de Las Vegas. Eu demorei um pouquinho para pegar, mas agora, enfim, me apaixonei ali, não acabei ainda. Eu devoro. Sai uma temporada, eu devoro sempre. Adoro. E, bom, depois precisa recomendar podcast, né? Boa. Tem um cara que pra mim é talvez o melhor podcast de todos os tempos. Caramba, no sentido, aí. altas expectativas, né? O segredo pra dar errado. Todo mundo vai ouvir, vai... Que merda é essa? Mas eu sustento, assim, que eu acho que eu digo que ele é o melhor porque acho que ele combina humor, combina histórias, enfim, reais, tem um quê de investigação, tem uma intimidade que é o Heavyweight. Uhum. Você conhece? Maravilhoso. Do Jonathan Goldstein, que é um cara também dessa rádio, né, que vem dessa rádio pública americana e tal. E a premissa é essa, ele resolve uma questão de alguém do passado, às vezes dele mesmo. Uhum. Desde um clássico lá da primeira temporada, que um cara empresta um CD pro Moby, o cantor Moby, o DJ Moby, e o Moby não devolve o CD. E ele vai lá cobrar, ele vai tentar ajudar esse cara a resolver, até os próprios, o pai e o tio dele, que não se fala há muito tempo, ele vai tentar resolver. Uma amiga que não passou numa prova de matemática no ensino, histórias banais a princípio, triviais, assim, da vida de pessoas comuns. Mas assim, é isso, é uma premissa que você ouve, que é? Não é nada. E a voz dele é uma coisa fenomenal, assim, tem um humor, um jeito de dar o texto que é muito bom. Até o jeito que ele faz anúncio é muito bom. E era um podcast que era da Gimlet, né? E aí faliu a Gimlet, ficou no Spotify. Meu Deus. Aí o Spotify cortou, acho que foi ano passado, ano retrasado, demitiu todo mundo. Mas esse ano ele voltou. Eu tô ouvindo algumas coisas, mas ele voltou fazendo updates de episódios antigos. Isso. E acho que agora vem uma nova temporada, ele tá na Pushkin, aquela produtora. Isso. Muito bom, Heavyweight, recomendo demais. Muito bom. A Nova Vida de Toby, que foi a primeira recomendação, está no Disney Plus. Disney Plus. E Rex no HBO Max. E você, Pedro? Eu já anotei aqui o Heavyweight. E quando eu fui anotando aqui, veio o autocompletar podcasts como o Heavyweight. Parecido com o Heavyweight, tá vendo? O pessoal já tá criando. Né? Tá vendo? É brincadeira. Boa. Eu adoro gastronomia, culinária em geral, principalmente ligado à cultura, né? E recentemente, eu sou de Salvador e essa coisa meio todo mundo... Fui pro Nordeste, fui pra Bahia, e Nordeste tem um monte de estado, a Bahia tem 400 e tantos municípios. E aí eu comecei a entender, tentar entender. Então eu peguei um livro chamado A Invenção do Nordeste, que eu achei que foi bem... tá sendo, eu não terminei ainda, mas é uma tese e tal. Acho que vale a pena indicar,
porque o Nordeste nem existia, esse conceito de Nordeste. Basicamente, ele só existe para a galera pedir, vamos chamar de emenda parlamentar para curar os coitados. Nem existia esse conceito, era muito legal isso, entender como foi inventado de verdade. Tem a culinária baiana de Manuel Quirino, que tem sempre aquela discussão sobre a moqueca, se ela é capixaba, se ela é baiana, e eu já pesquisei horrores sobre isso. Eu sou a favor de dizer que a moqueca é brasileira, né? Porque tem no norte do país também e tal. Mas eu tô lendo a versão do Manuel Quirino, que é mais antiga e é um baiano... É um livro difícil de achar. Pra você ter noção, eu comprei fora do Brasil, só é mais barato do que se eu tivesse comprado no Brasil. Com frete grátis aí, ó, que loucura. Mas fica a indicação. E podcast, eu queria indicar o WTF, né, o What the Fuck, do Mark Maron, que é um humorista de stand-up também. É um podcast que tem 16 anos. E vai acabar. Acho que foi meu primeiro... Vai acabar. Vai acabar. Pois, aí, tá vendo? Eu tô tentando botar as coisas, mas não consigo. Mas ele vai acabar, acho que porque ele é muito bom. Ele continua fazendo do jeito, vamos dizer assim, antigo, né? Sim. E ele entrevista as pessoas inacreditavelmente famosas na garagem dele, lá em Los Angeles e tal. Ou, enfim, o que eu gosto é que, pra você ver, né, que a gente tá discutindo assim, a voz, o que faz a pessoa querer escutar. Eu gosto porque tem os updates da vida dele, de um cara que eu considero parecido comigo em algumas coisas. Então, 3 vezes por semana, praticamente, eu fico sabendo o que tá acontecendo com ele e fico aqui preocupado. Não, você tá bem e tal? Como se ele fosse um amigo, né? E vai acabar, eu não sei o que vai acontecer comigo, porque eu quero saber como é que tá os gatos dele, como é que estão as coisas. Mas, além de tudo, ele é um excelente entrevistador, ele vai sem... Ele fala muito sobre as pessoas de uma maneira, assim, a pessoa vai divulgar um filme, ele não fala muito do filme, ele fala da pessoa, da vida da pessoa, e às vezes ele pega meio no contrapé do entrevistado, sabe? Que vai com um briefing diferente, assim. Então, e tem 1000 e tantos episódios para escutar. Não tem todos disponíveis nos streams, você tem que ir lá no site e tal, mas, enfim, é o jeito que ele encontrou também de monetizar ali. E só um parênteses enorme, ele sempre teve patrocinadores aí há 16 anos, que era uma empresa de selo, né, selo de carta. Sim. E é inacreditável que até hoje o selo ainda esteja com ele, porque, né, o mundo mudou, mas tem, enfim, empresas de site, de segurança, de não sei o quê, e sempre estiveram com ele, assim. É uma forma de mergulhar no mercado de alguma maneira, para quem gosta, de entrevista. Então você pode escolher alguém que você goste muito, quero escutar isso aqui com o Barack Obama, mas escuta lá e, enfim, Keith vai aprender. O Anthony Bourdain, que eu amo, por exemplo, aí. Então... Tendo o Keith Richards fica aí, também, diga. né? Que é um clássico. Ele é super fã, né? Super fã. Muito bom. Não, ele, eu não vou falar muito aqui, deixa pra lá, mas o lance de música, eu amo música também, e aí ele se permitiu comprar um som que era valvulado, né? Um som não, um negocinho valvulado para poder transmitir, esqueci o nome agora. E eu pensei, meu Deus, eu nunca compraria algo tão caro. E ele falou a mesma coisa quando eu pensei na minha cabeça. Então eu falei, tá vendo? Esse cara é meu pai. E eu não sei. Mas não tem idade para meu pai, não. Mas enfim, eu recomendo, eu gosto muito dele. E desses 2 livros aí pra gente falar de Nordeste, de gastronomia brasileira, para de brigar sobre quem inventou o quê e abraçar e sair comendo de todos os lugares, que eu acho que a graça é essa aí. Então. Isso, a gente vai deixar os links na descrição do episódio. Depois desse papo, fiquei com vontade de recomendar podcasts que já estão aí e têm audiência. E aí, outro dia eu estava viajando de carro e tive uma experiência maravilhosa escutando Hoje Tem, da Leila Germano. Então, minha recomendação, caso você não escuta faz um tempo, caso você não conheça, vai lá, Hoje Tem, da Leila Germano. Você vai rir, você vai se divertir, vai ser uma hora muito divertida aí para você. Pedro, Zé, muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado, Fábio. Valeu, Pedro. Eu que agradeço, Fábio. Estou nervoso até agora aqui, mas tudo bem. Muito obrigado. Foi bom demais. E quem está escutando ou assistindo a gente não fica nervoso, porque agora nesse próximo bloco tem um bate-papo incrível com Marcos Cherrab e a Gal Barradas.
Bom, gente, e nesse segundo bloco a gente tem um papo imperdível sobre como criar publicidade para uma linguagem essencialmente brasileira e fugir um pouco dessa lógica de que um único formato e um único criativo podem ser replicados para todas as frentes. E quem acompanha a gente religiosamente já sabe que terei comigo aqui nesse bloco o sócio da VEG da Pós 360, Marco Cherrabi. Obrigado, Fábio. Ó, e vou dizer que eu não sei nem como começar a apresentar ela, porque o currículo é, assim, impressionante. Ela é Growth e Marketing Leader na Rio Bravo Investimentos, mas já foi CEO da FBIS, co-presidente da Avas Brasil, co-CEO da BETC em São Paulo e teve envolvido em muitos cases de sucesso para marcas como Skol, Skol Beats, Leroy Merlin, Pão de Açúcar e Unilever. E como se já não fosse um tanto de coisas, também é autora do livro Novas Questões, Respostas Diferentes e ativista de diversidade e igualdade de gênero. Ela é reconhecida como uma das profissionais de publicidade mais brilhantes do Brasil. Ufa! Seja muito bem-vinda, Gal Barradas. Obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui com você e com o Cherrabi. Muito bom. Com certeza, poxa, muito obrigado a você. E aí, pensando um pouquinho nessa construção do que é essa brasilidade na publicidade, né? No seu tempo todo de atuação, o que você acha que as marcas ainda podem entender melhor sobre como trabalhar com os diferentes Brasis que não estão aqui em São Paulo, em alguns bairros, né? Olha, de um modo geral, eu acho que ainda falta explorar ao máximo tudo que a tecnologia tem para oferecer para a gente. Porque os fundamentos, eles são os mesmos. Então, você vê, por exemplo, eu trabalhei anos 2000 para a Skol, que é uma marca nacional de cerveja, que é uma marca que tinha a comunicação como dos seus principais ativos, e naquela época a gente já tinha a preocupação de produzir conteúdos com tintas regionais. E fazíamos isso. E fazíamos no mundo em que o principal veículo de comunicação proprietário das marcas era o próprio site e e-mail. Então, hoje, que a tecnologia permite não só você investigar, mas você monitorar depois, né, todas as segmentações possíveis, né, dentro de toda a fragmentação de mídia que existe, eu acho que falta isso. Falta explorar melhor, assim, eu sempre dou risada quando eu me lembro de uma frase que se falava muito no mercado, que era assim, a internet vai acabar com a interrupção na televisão. Que grande piada, né, porque o que é a televisão? É uma tela? Então, quando a gente está assistindo um conteúdo no YouTube, no streaming, é televisão, ainda que eu esteja vendo no iPad ou no celular, e continuam me interrompendo. Então, eu acho que o que a tecnologia já pode oferecer hoje para as marcas, de aprendizado e de distribuição e monitoramento, não é utilizado ao máximo. Estamos longe ainda disso. Que interessante. E aí, pensando muito, né, nessa trajetória, né, muitas campanhas elas vêm prontas de fora, né, e devem ser adaptadas para cá. Nessa interlocução com que a tecnologia pode ensinar para as pessoas, né, que dados a gente tem que olhar para além do demográfico, né, que é o óbvio, para entender de fato como traduzir isso? Então, Brasil gigante, né? Então, eu acho que quem trabalha com bens de consumo tem obrigação de viajar. Porque botar o pé na rua, andar de ônibus e visitar os bares, as lojas, o varejo, é obrigatório para quem trabalha com bem de consumo e serviço. Tem que ir. É um país muito grande, muito diversificado. E a internet, ela incluiu as pessoas, mas ela incluiu o próprio país. Não fosse pela internet, talvez hoje as pessoas não escutassem sertanejo, talvez não soubessem da existência da Gabi Amarantos. Talvez os novos movimentos musicais da Bahia, como o Baiana System e outros, não tivessem tido a oportunidade de chegar aqui, como houve aquela leva, né, da explosão do Axé Music na época que a gente só tinha o broadcast, né. Então, eu acho assim, em primeiro lugar, tem que continuar viajando, tem que continuar gastando sola de sapato, mas, de novo, eu volto à questão da tecnologia. A gente tem hoje a possibilidade de obter muito mais dados, né, e criar subsegmentações muito específicas. Assim, por exemplo, eu trabalho hoje numa empresa do mercado financeiro. É um negócio que até tem um pedacinho B2C, mas é eminentemente B2B2C. Então, a gente não consegue fazer um cálculo da conversão direta, né, para a maioria esmagadora dos produtos que a gente tem hoje. Mas eu consigo, dentro do banco de dados que a gente conseguiu criar, eu tenho um banco de dados, mas eu tenho umas 10 subsegmentações diferentes.
E eu não estou vendendo um produto de bem de consumo, né? Como eu falei antes. Então, a gente procura explorar ao máximo aquilo que as tecnologias têm para oferecer. Quando a gente pensa, por exemplo, em distribuição de conteúdo, né, falando até especificamente sobre os podcasts, eu acho uma coisa assim interessantíssima, né? O Brasil se acostumou ao fato de que a linguagem nacional é uma linguagem com o sotaque do Sudeste, né? Então você pega lá os podcasts mais assistidos do Brasil, as maiores audiências são podcasts produzidos em São Paulo e no Rio, e são todos ótimos, realmente, assim, não tenho o que dizer, que falam de temas mais universais. Então, hoje, 46%, se não me engano, né, vocês devem saber mais do que eu, do consumo de podcast nas suas mais variadas formatações, né, mesa-cast, entrevista, videocast, enfim, 46% está no Sudeste, mas 26% está no Nordeste. E isso não é pouca coisa, é muita coisa. E aí, quando você vai pegar quais são os programas de maior audiência no Nordeste, eles têm um foco muito mais local, uma abordagem muito mais local. Então, você tem vários podcasts nordestinos voltados para as mulheres, conteúdos que interessam aos temas femininos. Você tem também alguns que falam sobre terras, sobre clima, sobre agro, questões sociais. Então, não é por acaso, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que eu costumo falar sempre para as marcas, sempre falei para os meus clientes e continuo falando hoje em dia, até outro dia escrevi um artigo sobre isso. É meio confortávelzinho ficar olhando só o que acontece no eixo Rio-São Paulo, assim, no Sudeste, quando o Brasil, cara, um mundo de oportunidades, né? E, obviamente, quanto mais você contextualiza a comunicação, mais essa marca aqui é uma de nós, né? Você põe a marca praticamente como uma persona, assim, do seu lado. Muito mais fácil engajar, muito mais fácil apaixonar, muito mais fácil conquistar, muito mais fácil fazer negócio com essas pessoas, né? Porque no fim da linha a comunicação é para isso, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, o mercado da beleza, a gente vê que as influenciadoras dominaram o território e depois elas viraram marca. Sem dúvida. Então, no final, eu acho que essa conexão entre, basicamente, a verdade, o regionalismo, essa proximidade com o público, é o que faz a marca ter valor. E, nesse caso, nem a marca existia. A marca veio depois de ter essas conexões, né? É muito bem pontuado, porque o que acontece, né? Um princípio básico do branding primeiro você precisa ser quem você é, a sua identidade, para depois você se comunicar, né? Então, como eu falo, como eu me apresento, tem que ser condizente com o que eu sou e vice-versa, né? Então, quando a gente pensa também em reputação de marca, né? Que é assim, um estrago numa reputação de marca pode levar um ano para você recuperar, né? Por sinal, até a respeito desse assunto, me veio aqui à cabeça o assunto da Astronomer, né? Eu achei incrível a resposta que eles fizeram com a Gwyneth Paltrow. Eu achei muito bem feito, muito bem feito. Mas, enfim, voltando. Eu acho que a reputação, ela é fundamental para qualquer marca, em qualquer ambiente. E no mundo, né, das redes sociais, dos podcasts, a internet de um modo geral, né, ainda mais, porque tudo é muito, né, o agora, tudo muito rápido, muito dinâmico. Então, você tem que ter uma fortaleza de reputação antes. Então, o planejamento, né, você ter a capacidade de olhar o todo, né, de ter uma visão de ponta a ponta de todo o ecossistema ao qual você pertence, em que a comunicação não é só comunicação, tudo é uma narrativa de marca, né? O produto, o serviço, a embalagem, a loja, o atendimento, o repertório de palavras e tal. Então, isso tudo tem que ser construído antes. Então, você vê que isso é uma coisa que não muda, os fundamentos não mudam. Eu lembro quando eu comecei a construir a estratégia da Globo anos atrás de podcasts, né? A coisa mais óbvia que me veio à cabeça foi, nesse momento a gente ainda não estava falando de videocasts com a força no Brasil, 2019 para 2020 ali. Quando a gente entende nesse primeiro momento que o podcast é áudio, né, a gente fala muito sobre o que é a vivência. O que está ali é o que a pessoa tem a dizer, né? Então, pegando disso que você falou da vivência... Você acha que isso vem de uma ideia de rádio?
Em certa medida, sim, mas eu acho que vem dentro da lógica brasileira muito numa creator economy, Tá. né? Em que eu sou narrador da minha própria experiência de vida nas redes sociais. Certo. Mas a segunda coisa que me bateu, que foi a segunda camada que não foi tão óbvia, foi quando eu parei para escutar tudo, eu falei, só tem sotaque de São Paulo e um pouquinho do Rio. A gente precisa trabalhar os sotaques, porque na hora a gente pode falar de vivência, de profundidade, mas se a gente não falar de diversidade de sotaques, não vai adiantar, né? Então, o que eu acho muito interessante do podcast é você ter que trabalhar em todas essas camadas, né? A vivência, o sotaque e tudo que a pessoa vai dizer perto daquela experiência que ela teve, né? Que vai, de fato, fazer brilhar ali no ouvido de alguém, né? E aí, pensando muito na publicidade, em podcast e em áudio, como ela é feita, né? Ela ainda é feita, em certa medida, com one size fits all, né? Do sentido... Eu lembro que eu recebia briefing de campanha e falava, não, coloca esse spot que já tá na rádio. A gente falava, não, não. Definitivamente não. Como é que você tem aqui um host que tem 30 mil... O host aqui, ó, ele vai pegar na sua mão, vai te levar na sala, vai falar... Ele é a pessoa mais legal da festa, ele vai falar, essa daqui, essa marca aqui é minha amiga, tá? Vamos todo mundo escutar o que ela tem a dizer, aí você vai e coloca um spot padrão ali. A camisa M não serve para todo mundo. Não. E também tem o seguinte, né, cara? São diferentes maneiras de contar a mesma história. Sim. O posicionamento continua sendo o mesmo, as promessas da marca continuam sendo as mesmas, mas são diferentes maneiras de contar a mesma história. Pô, não é legal, do ponto de vista criativo, ter essa Sim. oportunidade? Não, com certeza. E aí eu penso muito assim, diante disso, se você fosse pensar assim, o que uma marca precisa para um briefing bom hoje? O que você colocaria, o que você jogaria fora, assim, no sentido de isso aqui não importa, isso aqui importa. Primeira coisa que eu vou te perguntar é briefing para quê? Para um anúncio em podcast. Vamos pensar um anúncio em podcast, pronto. Anúncio num podcast? Bom, em primeiro lugar, eu acho que precisa entender a adequação daquele podcast a que segmento de público da sua base de clientes se refere, né? Aí você já tem um corte, né? Porque às vezes tem podcasts que são muito grandes e tal, mas ainda assim ele tem, né, um recorte de público. A própria internet já faz recorte de público, né? E eu acho que o mais importante é fazer uma inserção natural, no sentido de tentar inserir aquela marca sem que você nem perceba que ela passou por ali, sabe? Sem a tal da interrupção que eu falei agora há pouco, né? E existem várias maneiras de fazer isso, não só em podcast e videocast, mas também em filmes, séries, enfim. Então eu acho que os podcasts, eles são contadores de história na sua maioria. Porque eles são, pelo menos no Brasil eu vejo assim, eles são bem personalistas, né? A personalidade de quem apresenta acaba dando tom, né? Então, existem histórias que essas pessoas podem contar, e se ela tiver relacionamento com essa marca, mais verdadeiro ainda, né? Então, eu apostaria num formato como esse, sabe? Que legal. O que é interessante, Gal, por exemplo, a gente tem uma frase no mercado que é muito comum, que a frase preferida das marcas e do publicitário é aumento louco, né? E a gente vê basicamente a história das novelas, principalmente as novelas da Globo, que o esmalte mais vendido era o esmalte usado na novela, a bijuteria mais usada era da novela, e aquilo era basicamente como um marketing silencioso. Sim. E por outro lado, a gente vive uma geração que é uma geração skip generation, vamos falar assim. É uma geração que não quer mais a publicidade intrusiva. Por mais que seja contextual o podcast... Eu não quero também, tá? Então, nem eu. Mas a gente, de alguma forma, a gente foi acostumado Sim. isso a vida inteira. Mas eu acho que as gerações mais novas, primeiro que eles têm as opções de conseguirem pagar pelas plataformas de streaming as que tem disponível para não ver publicidade. Depois que quase 50% dos computadores têm ad blockers, quer dizer, bloqueadores de publicidade. Então, cada vez mais as pessoas estão, de alguma forma, tendo menos contato com essa publicidade interruptiva. O que falta para a marca ou para a agência criar? Porque a gente que vem dessa indústria, a gente sabe que
as agências ela tem uma estrutura de funcionar, né? E quando a gente vai para um projeto de conteúdo, o projeto de conteúdo ele bate muito se é responsabilidade da mídia, se é responsabilidade da criação, a ideia veio do planejamento, e quem tem surfado uma onda muito boa nisso são as agências de creator. A agência de creator está acostumada a criar projetos especiais, vamos chamar assim. As grandes agências convencionais que detêm as principais marcas e até os próprios clientes, eles não pensam basicamente nessa microsegmentação, porque a gente sabe que isso é caro. Sim, No final e das contas, trabalhoso. no final das contas é um processo de escala, né? Sim. E eu queria entender sua visão em cima disso, quer dizer, como que essa cultura, basicamente, da publicidade nativa pode ser disseminada ou pode ser entendida pelas marcas e pelas agências, e como ficaria essa configuração, né? Imagina que você voltou para a cadeira de CEO de agência, como fica esse... Porque eu acho que essa compartimentalização é uma coisa que hoje em dia talvez não existe mais, né? Então, é que as agências, tal como conhecemos, elas foram montadas num formato que a monetização vem da venda de mídia, Sem né? dúvida. E embora muitas hoje já tenham um modelo misto, né, que se cobra também pela criação, enfim, na verdade mesmo, na minha opinião, precisava jogar todas as prateleiras no chão e fazer de novo, com outro olhar. Porque todas as empresas com mais de 15 anos, e é o caso da maioria das agências de publicidade, elas sofrem mais para fazer uma mudança, Uhum. né, no seu modelo de negócio. E começa pela mentalidade, né? Você veio de um modelo de sucesso numa determinada estrutura. Para você quebrar isso, mudança de hábito é a coisa mais difícil, né? Para o ser humano e para as Sem empresas, dúvida. idem. Então, eu acho que primeiro, assim, se é uma prioridade para as agências colocar o consumidor, o cliente no centro, que eu espero que seja, é daí que tem que começar o raciocínio, né? Então, é uma visão, eu tenho que sentar, antes a gente tinha que calçar os sapatos do cliente, agora a gente tem que calçar a roupa, sentar na cadeira, e é com esse racional que precisa começar. Então, não é o que eu tenho para entregar nas prateleiras que eu tenho ao meu dispor, não. É assim, senta na cadeira do consumidor, você próprio profissional, que também é um consumidor, e veja qual seria a melhor experiência para você. E a gente vai ver que é um conteúdo muito mais fluido, que pode até passar de uma plataforma para outra, sem que a pessoa nem perceba que passou de uma plataforma para outra. Entendeu? Então, você precisa mudar o modelo de negócio. A gente já falou isso N vezes no mercado, mas isso requer uma disponibilidade muito grande de quebra de conceito, de quebra de estrutura. E aí, dos empresários verem o quanto eles estão dispostos a sacrificar coisas agora em função de uma longevidade, porque o que existe hoje não vai mudar. Muito pelo contrário, a possibilidade de novos canais serem criados, das próprias marcas criarem seus canais, das próprias marcas começarem a competir nos entregáveis com as agências, existe, né? É algo que a gente já vê e que pode existir talvez até mais. Então, eu partiria de uma observação, de novo, lançando mão de todo o ferramental que a tecnologia nos permite hoje, de uma visão de oferecer a melhor experiência possível para o consumidor, e muitas vezes a melhor experiência possível para o consumidor é uma venda, né, de um conteúdo, de um conceito, mas não necessariamente uma transação, mas sabendo que aquilo precisa levar a uma transação. Porque a diferença que existe entre um podcaster, um criador de conteúdo que está fazendo conteúdo para a marca dele mesmo, é que ele pode ter uma hora 1 milhão de views e não sei quantos mil likes, e no dia seguinte ele não vai morrer por isso, mas as marcas não. As marcas, elas têm um resultado esperado. Quando elas contratam um influenciador, um podcast e tal, elas esperam um resultado, ela tem um resultado esperado. Então, isso não vai mudar também. Mas é preciso estar muito mais livre, muito mais aberto e experimentar muito mais para poder entender os caminhos para que se chegue nesse resultado esperado nos diferentes formatos que existem. É interessante isso que você falou da questão trazendo para a questão da não invasão, né? Ontem eu estava assistindo uma série no Globoplay
E olha que interessante, eu nem lembrava, eu demorei pra lembrar qual era a série, que na verdade foi um reality, mas eu lembrei de ser impactado quando eu dei o pause no anúncio tá sempre livre, ali. E eu falei, gente, esse modelo de anúncio, ele não é invasivo. Eu dei pause, eu vou olhar pra tela porque eu vou despausar, eu vou prestar atenção ali no negócio, mas ele não me interrompeu em absolutamente nada aqui dentro dessa experiência, né? Então, trazendo um pouco do que talvez seja isso, tem essa conexão, mas eu queria dar um passo para um outro sentido que a gente debateu até um pouquinho no episódio anterior, que é uma certa tendência que a gente tem encontrado, principalmente no universo de criadores, das marcas e agências procurarem o conteúdo longo versus o conteúdo curto. A gente fica muito... Acho que a lógica anterior era uma lógica muito, sabe, quase de sobrevivência. Precisamos dos 3 segundos de atenção do consumidor, e aí, de repente, a gente vai pensar, caramba, mas por que tem tanta marca indo para os podcasts? Por que tem tanto podcast fazendo ativação na CCXP? Por que tem tanta coisa acontecendo assim? Tem uma coisa ali de construção de comunidade, né? Que é uma coisa que a gente já abordou aqui também, mas tem também uma questão de você participa de uma conversa por mais tempo de uma forma mais relaxada. Você não está competindo por aquele scroll nervoso ali no feed, né? Então, assim, eu queria um pouquinho da sua visão historicamente disso, né? E como você enxerga esse momento agora em que o conteúdo longo, de repente, começa a ganhar uma nova relevância frente a isso. Então, eu acredito no que você está falando, mas ontem mesmo eu participei de uma reunião que o próprio criador do conteúdo falou assim, as pessoas só querem conteúdo curto. Então, para mim é assim, cara, para mim o que importa é conteúdo bom. Uhum. Entendeu? Ele pode ser curto, ele pode ser médio, ele pode ser longo, ele tem que ser muito bom. Então, se você pegar, foi curioso que teve um ano, que eu não me lembro agora qual foi, mas um ano recente, que eu participei de vários eventos durante o ano, né? Sobre coisas de tecnologia e plataformas, e martechs, e edtechs, e inteligência artificial. Aí depois eu fui tirar um extrato, assim, né? De coisas comuns que eu ouvi em todos os eventos. E tem algumas coisas que eu considero esse extrato meio um raio-x, assim, do que é o consumidor. Hoje é o consumidor de conteúdo também, tá? Então, assim, ele não quer receber ordem, ele quer que você dê informações para que ele mesmo escolha a sua jornada. Ele quer gratificação instantânea, ela a pessoa, né? Quer gratificação instantânea, quer ser escutada, quer saber que está falando, que está sendo escutada, quer fazer parte daquilo, quer entender que aquilo ali fala com seu universo de valores ou com sua comunidade, com seu mundo, e aí entra o aspecto da regionalização e dos conteúdos mais localizados. Então, essas são características comuns. Então, se você vai criar uma peça curta, ou média, ou longa, e você consegue despertar esses sentimentos, né, na pessoa que está assistindo, ela vai ficar. Ou ela vai compartilhar. Ela vai querer mostrar para as pessoas. Sabe? Então é igual a propaganda antiga, como era antigamente, assim, a propaganda boa você ficava torcendo para passar na televisão de novo que você queria ver, entendeu? Depois, quando surgiu o YouTube, você ia catar aquela propaganda que você gostava no YouTube e tal. Não importa a secundagem, você vê, com a diferença de 24 horas eu ouvi as duas afirmações e eu concordo com ambas. Olha que interessante. E todos os aspectos que você elencou, né? Participar da comunidade, ser conteúdo muito bom, né? Trazer uma conversa ali, tudo isso é comum ao podcast, justamente, Sem né? dúvida. Como um formato que engaja. Eu acho que tem um desafio grande quando a gente fala do conteúdo, né? O vídeo curto quanto o vídeo longo, que é métrica. Eu sou um apaixonado por métrica, a vida inteira a gente, né, falou várias vezes sobre isso. E aí tem um ponto que a métrica não pode ser um fetiche, porque no final você tem o formato que tem a melhor métrica, entre aspas, de todos os outros, era o antigo pop-up, ou DHTML, que aparecia na sua tela, 100% de viewability, que é uma métrica que o mercado publicitário usa, com impacto e absolutamente uma rejeição muito grande. Eu acho que quando você está trabalhando esse momento do consumidor, é muito difícil você entender que o impacto do vídeo curto é o mesmo valor na planilha de Excel do impacto do vídeo longo, onde você ficou 1h30 ouvindo aquele apresentador ou aquela discussão. Tanto que na última pesquisa que saiu, o poder de engajamento dos podcasters é maior do que dos próprios influenciadores. Por causa dessa conexão, você cria um vínculo, você está lá, primeiro porque você optou
por aquele conteúdo, né? Não foi um corte que está no meio da sua timeline. Mas no final de tudo, a planilha ainda é o mesmo valor, né? X impactos versus Y impactos, né? Então, mas até os cortes, eu acho que eles têm um papel fundamental, né, Claro. para os podcasts, no sentido disso que eu falei, de deixar o consumidor escolher a sua própria jornada. Sim. Eu falo por mim também, assim, eu consumo muito podcast, videocast, e às vezes eu começo por um corte, aí eu falei, ai, nossa, adorei, vou assistir a entrevista inteira. Aí eu começo a assistir a entrevista, falei, ai, nossa, onde que eu vou achar de novo algo que me deixou tão animada? Aí eu vou seguindo vários cortes, entendeu? Claro. Às vezes eu nem assisto o conteúdo na sua original. Eu assisto vários cortes, e às vezes sim, eu assisto o conteúdo original, né? Mas tem um pouco de cada um desses componentes que eu mencionei aqui para vocês. Foi o que me pega, assim como a muitos outros consumidores dessa era que a gente está vivendo, são esses conjuntos de coisas que eu falei aqui. Muito legal. Ô Gal, eu acho que tem duas informações que são bem relevantes, né? Primeiro, saiu um estudo agora das ligas europeias de futebol, e a gente está falando de futebol, mostrando que o valor das marcas dos clubes de futebol, quase 50% era quanto custavam os jogadores e a receita dos dias de jogos. Certo. Os outros 50% do valuation daqueles times era branding / mídia. Sim. Viraram canais de streaming, fazem transmissões, ou seja, o entretenimento, o futebol, o esporte, por exemplo, como tantos outros, virou uma plataforma de mídia. Sim. Red Bull entendeu isso e hoje Red Bull é produtora de conteúdo, tem house de produção de conteúdo, se eu não me engano, produz mais de 10 mil horas de conteúdo por ano, dos mais variados formatos, inclusive documentários e tudo isso. E você vive uma experiência na Rio Bravo de produzir conteúdo também, quer dizer, Muito. hoje a marca cada vez mais, ela também é uma produtora de conteúdo. Eu queria entender um pouco o valor que você vê nesse novo ambiente do branded podcast, da marca se posicionar, da marca conseguir, né, demarcar o território dela. A gente fala muito em quem é o protagonista de fala dentro do seu território e deixar essa comunidade que orbita ao redor desse tema amparado por uma informação direta. Não é um terceiro passando a informação, né? Vou falar sobre duas coisas, sobre futebol e sobre o podcast da marca, tá? Eu amo futebol, tá? Adoro. E eu agora tenho lido muito sobre futebol feminino, porque vai ter a Copa no Brasil, né? Daqui a 2 anos. Se você pegar lá a origem das receitas da FIFA, primeira é a transmissão. Distribuição de conteúdo dos jogos é a primeira linha de receita, né? Você pega as atletas americanas de futebol feminino, que são as melhores do mundo, elas são marcas, elas são influenciadoras, elas ganham muito dinheiro com isso, né? Elas ganham dinheiro com propaganda, elas ganham no formato tradicional e elas mesmas como influenciadoras. Então, você vê quando um assunto é altamente engajador, toda a cadeia, né, acaba se beneficiando. Então, eu acho que acontece o mesmo também, como você citou agora há pouco, acho que foi a Boca Rosa é um bom exemplo, né, que você falou sobre o mercado de estética, mas o oposto também se verifica, né. Primeiro ela foi uma atleta, né, a jogadora americana, e depois ela tornou-se influencer. E a respeito do podcast de marca, a Rio Bravo tem um podcast, e foi o primeiro do mercado financeiro. Inclusive eu vou sair daqui hoje e vou para o lançamento de um livro que celebra os últimos anos do podcast da Rio Bravo, em comemoração aos 25 anos da Rio Bravo. Que legal. Ele tem 15 anos já, o podcast. Então ele tem ouvintes muito fiéis, e é o que você falou, é a voz da Rio Bravo. Então ele tem um conselho editorial, a gente, né? Então ele talvez seja a maneira mais direta que as pessoas tenham de ter acesso a como pensam o Gustavo Franco e o Paulo Billig, que são os fundadores que também participam. O Paulo faz parte do conselho editorial, faz questão de fazer parte, inclusive.
E a gente tem uma marca de conteúdo também chamada Órbita, que são assuntos que estão na órbita dos investimentos. E a gente faz com que todos esses conteúdos proprietários, vamos dizer assim, conversem. Então, são relatórios, newsletter, podcast, videocast. A gente tem tudo isso sendo trabalhado para os nossos cotistas e para os nossos prospects, né, através de CRM, redes sociais, nos eventos, que a gente faz muitos, né, a gente participa de eventos terceiros e também faz eventos nossos. Então, assim, cara, eu não conseguiria ver a Rio Bravo hoje sem o podcast, ele é importantíssimo para a marca. Muito legal. Muito importante, ele já é sedimentado, assim, no setor. Muito legal. Eu queria te colocar na berlinda com duas coisas, então. Que podcast você escuta hoje em dia que você adora? E a E o segunda... time que eu torço? Exatamente. Bom, como eu sou Gal Barradas, eu torço pro Vitória, obviamente. Porque o Barradão é meu avô, Manuel Barradas. Então eu sou rubro-negra, Vitória. Muito legal. Eu e a minha família toda, né? E eu acho que quem tem um time só, tá, gente? Desculpa aí. Mas, enfim, eu ouço assunto, Muito legal. eu ouço flow, Uhum, eu ouço Desculpa Qualquer Coisa, uhum, ouço Mamilos. uhum. É bem diversificado, assim. Eu ouço Inteligência Limitada também, eu ouço Reinaldo Azevedo. Muito legal. Um pouquinho de cada coisa. E o Pedro Doria e a Uhum. Cora Ronen. Muito legal. E aí, pra gente finalizar, tem mais uma pergunta que é: que movimento hoje você está enxergando no Brasil, né? De expressão, ou de expressão cultural, ou de valorização de determinados aspectos culturais que a gente tem aqui, que você acha que as pessoas deveriam prestar as marcas, né, a gente deveriam prestar um pouquinho mais de atenção, porque ali pode ter uma semente para o futuro de alguma coisa interessante? Então, cara, assim, primeiro essa coisa de olhar para fora do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que é uma baita oportunidade. Isso se aplica ao futebol também. Porque você vê, voltando à questão do futebol feminino, né, por exemplo, que é uma plataforma, os times de São Paulo estão muito bem, obrigados, mas tem times de futebol feminino mundo afora. E para que essa plataforma se estabeleça, é preciso que vá se fomentando aqui novas jogadoras, né, o tempo inteiro. Então tem muita oportunidade no futebol de base e tem muita oportunidade fora do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que o mesmo se aplica à comunicação, sabe? Porque por ser tão grande, o Brasil é uma somatória de culturas. Aliás, tem uma frase da Fernanda Montenegro que ela diz, né? O Brasil não tem uma cultura, o Brasil tem culturas. Uhum. Então eu acho que, de novo, eu volto para o ponto de que essa é a principal oportunidade, né? E eu acho também que as marcas têm a oportunidade de ajudar a construir produtos de comunicação junto com pessoas que têm potencial, mas talvez não tenham tido ainda os investimentos necessários para se tornarem grandes, porque o que acontece? Os podcasts, os influenciadores, a origem é uma coisa amadora, uma comunicação amadora. E olha isso aqui, está absolutamente profissional, cada vez mais profissional. E no fim das contas você vê, né? Sempre é o dinheiro das marcas, do branding, da publicidade que está alavancando as coisas, né? Os streamings, porque eles agora têm publicidade, porque o modelo não se sustentou sem isso, né? Então, se esse fluxo de dinheiro ele é necessário para que o mercado continue existindo, poxa, seja você descobrir coisas novas, a fomentar coisas que vão fazer com que isso reverta em consideração para você, né, para sua marca. Então eu acho que de novo, né, são coisas mais trabalhosas, mas são grandes oportunidades e nada que é fantástico dá pouco trabalho, né? E existe uma vantagem nisso tudo de você também correr um pouquinho de risco, né? Abraçar o Riscos risco. e oportunidades. A nossa vida é avaliação de risco e oportunidade. É isso aí. Experimentar. Eu acho que falta também para as marcas experimentar mais, sabe? Porque no meio digital você experimenta mais e você mais rápido vai ter a oportunidade de fazer correções. Então, você vê, né? Voltando para o ponto 1 da conversa, que é não aproveitar ao máximo tudo que a tecnologia já pode oferecer hoje. Para as marcas, sem perder os fundamentos, porque esses não vão mudar. Convidado. E um ponto que você falou que eu acho que é fundamental, o exemplo do esporte feminino,
é o que a gente quer um pouco num projeto como esse. O futebol, ele vai precisar ter outras equipes para Sim. disputarem entre si, para no final das contas ter o entretenimento Sim. e também para os times se desenvolverem. No final, é com bons players no mesmo mercado e o crescimento da indústria como um todo, seja ela do Perfeito, futebol claro. ou seja do conteúdo, é fundamental para que todo mundo se ajude. E esse é um pouco do propósito nosso, né? Com certeza. Trazer gente como você e como os nossos convidados para a gente conseguir discutir isso, para que o mercado inteiro cresça e amanhã a gente vire uma liga, talvez a Champions isso. League. Parabéns para vocês, cara, porque assim, fazendo analogia também com o futebol, é assim, cada atleta de elite que surge, né, pode ter saído da várzea, do campinho do clube, do bairro, chegou lá na elite do futebol, de novo, tem toda uma cadeia que cresce com isso, né, de profissionais, eu tô aqui conversando com vocês e tem profissionais atrás das câmeras trabalhando, né, então eu tenho interesse que o mercado seja forte, porque eu quero também ser forte dentro desse mercado, então ele tem que se fortalecer, né, então eu concordo plenamente com sua visão. É isso, convidado é incrível, que a gente admira, ainda amarra a pauta de forma circular. Gal, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigado mesmo, Parabéns, cara. Prazer. E semana que vem estamos de novo com mais um episódio. Fala Vega é produzido pela Pod 360 e pela Vega. Apresentação e roteiro, Fábio Silveira. Produção executiva, Marco Scherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão e Fábio Silveira. Direção de conteúdo, Fábio Silveira e Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Sven Biller. Áudio e edição, Will Souto e Doriva Rossek. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Pedro Bronzoni, Gabriel Kisters e Lucas Soares. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Fala Vega é gravado nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.